Bom, muito obrigado, Egrégio Mestre, Álvaro Pisato, oportunidade em que saúdo o nosso grão-mestre do Grande Oriente do Estado do Mato Grosso, irmão Gelson Menegatti, que está ali com a camisinha amarela, triste porque o Internacional dele não passou, mas o meu Flamengo também não foi. O nosso sempre sorridente e amigo Vanderlei, nosso primaz, e nas pessoas de quem eu peço permissão para saudar a todos os irmãos por vê-los essa noite aqui reunidos, né? Vamos logo direto, Egrégio Mestre, ao que nós nos propusemos, porque o tempo urge e nós temos ainda muita coisa para falar, para ouvir em relação ao aniversário de 10 anos da Grande Oficina Integrada 7 de setembro. Quando nós tivemos a última reunião da Grande Oficina Integrada 7 de setembro, surgiu a possibilidade de nós conversarmos sobre a felicidade em tempos de pandemia. Felicidade em tempos de pandemia. Que é algo muito paradoxal e muito contraditório, né? Porque essa doença veio para marcar uma nova fase, uma nova era da humanidade, para afastar todos nós daquele convívio pessoal presencial, para nos colocar diante de novas tecnologias, para nos vermos e ouvirmos por meio de equipamentos eletrônicos, por meio da internet, por meio da rede mundial de computadores. E tudo isso vai causando em todos nós algumas suscitações, né? Eu fiz uma disciplina no curso de filosofia, autoconhecimento pessoal e profissional da PUC do Rio Grande do Sul, que se chama Conhece-te a Ti Mesmo. E nessa disciplina há um subitem em que se trata da felicidade. Como nós estamos aqui todos reunidos para falar sobre esse tema específico, eu vou dar um encaminhamento do que eu pretendo falar de uma forma bem simples, muito rápida em razão do tempo, para que todos possam sair daqui um pouco enriquecidos e que possam enriquecer também, eventualmente, a palestra depois com as suas posições, com os seus questionamentos, se eventualmente existirem. Pois bem, eu pretendi fazer primeiro uma introdução sobre felicidade, para pontuar o tema como um tema que voltou à voga recentemente como tema acadêmico, caminhar um pouco dentro da filosofia e dos filósofos que se tratam de estudar a felicidade e tentar fazer um fechamento, né, dessa felicidade geral e profana com o que seria uma felicidade maçônica para nós iniciados na arte real. Então vai ser assim que eu vou me portar e assim que eu vou fazer a palestra. E digo mais, vou tentar ser o máximo possível, dentro das minhas limitações, né, didático, e também vou brincar um pouco com todos vocês, porque é preciso que vocês venham para dentro do tema para terem até a vontade de estar conectado comigo nesse momento, tá bom? Pois bem, meus irmãos, por que a gente fala em felicidade e por que a gente vai falar em felicidade maçônica nesse momento? Primeiramente, eu vou perguntar para vocês: vocês todos estão felizes? Ou vocês estão alegres? Há diferença entre felicidade e alegria? Quem estiver feliz faz assim. Quem estiver alegre faz assim. Rapaz, eu tô alegre e tô feliz, Horácio. É. De novo, rapaz.
Então eu pergunto para vocês, felicidade e alegria andam juntas, né? Mas para a grande maioria dos filósofos, dos teólogos e daqueles que fazem ensinamentos de autoajuda, felicidade e alegria, elas podem ser devidamente identificadas com características de peculiaridades distintas, né? A felicidade, para eles, seria um estado intrínseco, mas que seria demonstrado em geral por conta do nosso bem-estar. E a felicidade, ela poderia nos marcar num determinado momento da nossa vida, né? Ou numa determinada situação pelas quais nós passamos. Já a alegria, segundo esses mesmos estudiosos, né? Ela seria, na verdade, um transbordamento da felicidade, né? A alegria que nós estamos tendo de estar aqui todos juntos, conversando nessa noite, mesmo separados por uma doença tão terrível que assola a humanidade. A gente vê, vocês podem olhar, eu vejo nos olhos de vocês, nos sorrisos, nas conversas iniciais, o quanto é transbordante essa sensação de alegria de estarmos reunidos. E mais ainda, transbordante no sentido de estarmos comemorando os 10 anos da grande oficina integrada 7 de setembro, para relembrar toda aquela caminhada que foi feita a partir de 2009, 2010 e 2011, quando estivemos em Cataguases, para chegar aonde chegamos até hoje, né? Pois bem, meus irmãos, essa situação de felicidade, né, de felicidade especificamente, ela não era de muito interesse ultimamente dos filósofos. Por quê? Porque eles achavam que ela era de menor valor, mais se assemelhando a algo que se deveria ser dito, que se chama como autoajuda. Seria então uma característica menor, inferior. Mas isso vem se modificando e as universidades, né, têm observado da grande necessidade de se ter essa disciplina para que possa auxiliar todos os indivíduos, todos os cidadãos a enfrentar esse grande mal da insatisfação secular. Isso, meus irmãos, nos faz aqui dar uma caminhadinha para lembrar dos questionamentos kantianos de Immanuel Kant. O Kant, ele fez 4 proposições quanto ao saber do homem. Quanto ao saber do homem. Ele fez a primeira pergunta: o que podemos saber? A segunda: o que devemos fazer? A terceira: o que temos direito de esperar? E a quarta e última: o que é o homem? Essa temática, né, levantada por Kant, ela vem nos tocando há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos. E para nós aqui, esse saber do homem, eu vou modificar, porque nós estamos falando em felicidade, eu vou modificar o escopo dessas perguntas. Eu vou partir delas, mas com a modificação para incluir o nosso tema. Primeiro, o que podemos saber sobre felicidade? Segundo, o que devemos fazer pela felicidade? Terceiro, o que temos como direito de esperar em termos de felicidade? E a quarta e última, o que é o homem, eu vou suprimi-la, porque o nosso tema é felicidade, né? Hoje, meus irmãos, a felicidade, ela é vista como uma espécie de direito de todo o homem, de todo ser humano. Mas é uma situação interessante, porque é uma espécie de direito abstrato, meus irmãos, né? Por quê? Por que é abstrato? Porque ela não tem forma para você se recorrer no âmbito jurídico. Você vai chegar para um juiz e pedir: olha, me dá a felicidade aí, né? Você não tem como exercitar esse direito, né?
ela sai eminentemente de um campo abstrato. E o que causa isso? O fato de você não pedir e não alcançar a felicidade enquanto direito abstrato ou enquanto uma situação abstrata sua. Ela causa em nós a frustração. E essa frustração, quando você a recebe, isso só pode ser resolvido por você mesmo ou com terapias, porque vocês sabem que essa frustração, em termos de felicidade, pode gerar em todos os indivíduos, né, doenças decorrentes desse estado de não felicidade, tá certo? Feita essa colocação inicial, eu quero dizer para vocês que nesse curso nós estudamos 37 filósofos que se manifestaram em estudos acadêmicos sobre felicidade. E quando eu estou falando filósofos, não estou falando de filósofos recentes, eu estou falando de filósofos desde os socráticos e pré-socráticos até a data de hoje, com um grande exemplo, Paulo Ferri. E eu vou fazer uma cronologia de felicidade muito rapidinho, porque é interessante para todos nós, até porque nos nossos rituais os irmãos vão poder identificar que a maçonaria se utiliza de várias passagens, de várias manifestações desses filósofos para formar esse nosso cabedal de princípios, nos quais nós nos debruçamos e estudamos quando estamos nos nossos templos e quando estamos nos nossos corpos filosóficos. Por que eu digo isso para vocês? Porque esses grandes filósofos, que eu pretendo falar bem rapidamente, mas muito rapidamente, eles afirmam onde pode ser encontrada a felicidade. Eles afirmam que a felicidade pode ser encontrada no ser. A felicidade, ela pode ser encontrada no ter. Pode ser encontrada no parecer, no crer, num desejo realizado, num autocontrole e, por último, na liberdade. Tá certo? Então, vamos lá rapidinho para a gente ver com esses filósofos rapidinho essa cronologia da felicidade. O primeiro filósofo que fala em felicidade, meus irmãos, é Tales de Mileto. Ele dizia que ser feliz é ser são e forte. Mens sana in corpore sano. Há isso nos nossos rituais, em alguns graus filosóficos. O Sócrates, ele dizia que a felicidade vai além do corpo, né? A felicidade não se baseia apenas em se ter um corpo são, né? Se a nossa vida não for pensada. Então, Sócrates dizia que você tinha que pensar na vida. E para você ser feliz, você tinha que pensar na vida sendo honesto e bom. Porque infeliz era o desonesto e o mau. Na maçonaria também se prega isso. Platão dizia que felicidade, meus irmãos, parte da alma. E a alma, ela precisa ser virtuosa. Virtuosa e justa. Só se obtém felicidade se você tiver uma alma virtuosa e justa. E como é que se alcançaria isso para Platão, meus irmãos? Se alcançaria com temperança, com moderação, com controle dos desejos. Com controle dos desejos. Aristóteles, que também vem dessa escola grega, ele cria um conceito de eudaimonia, que hoje esse conceito ele está dentro do conceito de psicologia positiva. Ele diz
nesse conceito dele, que cada pessoa tem a sua virtude e força. E ele deve se esforçar ao máximo para alcançar a excelência, o areté, né? Então, o que seria isso? Seria um estado de plenitude do ser, para ele buscar êxito naquilo a que ele se propõe a fazer. Então, essa seria a felicidade, alcançar êxito naquilo em que você se propõe a fazer, para Aristóteles. Pulando para a Idade Média, meus irmãos, porque eu falei em fé, né? Porque eu falei em fé. Na Idade Média, vocês sabem, a religião toma conta de tudo, da filosofia ocidental. E São Tomás de Aquino, ninguém menos do que ele, um padre dominicano, ele diferencia a felicidade mundana da verdadeira felicidade, né? Que é a beatitude, que não pode ser alcançada aqui na terra, né? Santo Agostinho vem e complementa São Tomás de Aquino, dizendo que só a fé traz felicidade. Por quê? Porque é pela crença que você alcança a felicidade. No Iluminismo, meus irmãos, John Locke ele identifica a felicidade como aquele prazer que é duradouro, que todo homem livre deve buscar. Já ouviram isso em algum momento na maçonaria? Não é um dos nossos pilares a liberdade? Pois é, para Locke era isso. A felicidade, ela é um prazer duradouro que todo homem livre deve buscar. Eu estou passando muito rápido, meus irmãos, mas nós tínhamos também os latinos, Sêneca, Cícero e Marco Aurélio. Nós tínhamos também o epicurismo, o estoicismo, né? Os cínicos, que merecem uma referência, muito rapidamente e não mais do que poucas palavras. Na questão dos latinos, muito próximos a todos nós, quando se fala em Sêneca, e como que Sêneca via a felicidade? Ele via a felicidade no sentido de você viver na natureza e não ser escravo de nenhuma resolução de ninguém. Aí você era feliz. Cícero traz uma visão de felicidade que é muito cara a nós, maçons, que ele diz que a amizade e a partilha é a felicidade. E ela se estabelece quando estamos idosos. Por quê? Porque já não há mais aquela situação de competição que a gente muito vê na primeira fase da nossa vida. Uma luta para sobreviver, uma luta para se colocar, uma luta para você ser um melhor naquilo que você está fazendo. Até por força do capitalismo que impera na nossa sociedade e no mundo que vivemos. Vamos dar uma voltadazinha lá em Epicuro. Epicuro, ele tinha uma visão de felicidade muito interessante. Ele dizia que felicidade é a ausência de dor, né? Viver como se pensa e controle dos desejos. Então, se eu não tenho sofrimento, não tenho dor, eu sou feliz. Os estoicos, meus irmãos, os estoicos entendiam que felicidade era especificamente ter disciplina sobre os desejos. O que é ter disciplina sobre os desejos para os estoicos? Seria efetivamente não se iludir com glória ou riqueza, não se tornar dependente por amor, não valorizar e valorar instituições e, por último, viver sem dono. Que isso é uma característica dos cínicos, né? Os cínicos diziam
que você, para ser feliz, você tem que ter simplicidade e desprezar pomposidades. Eu lembro aqui para vocês um dos maiores cínicos conhecidos, que era Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope, que não é a Sinope lá do norte do estado, não. É a Sinope, com E no final, da Turquia. Que ele fazia essa filosofia cínica dele na maior acepção da palavra. A começar que ele morava não numa casa, ele morava dentro de um barril e andava com uma lanterna na mão, que alguns diziam que era para procurar encontrar um homem honesto, mas na verdade não era isso. Ele andava com essa lanterna na mão para tentar encontrar um homem feliz. A melhor passagem de Diógenes de Sinope é quando Alexandre, que ia se tornar futuramente Alexandre o Grande, vai visitá-lo, porque ele era famoso na época, e se posta à frente dele, tapando o sol. E Alexandre o Grande, pensando que estava abafando de falar com Diógenes, virou para ele e disse assim: o que quereis? Dize-me que eu vou te dar o que quiseres. Diógenes, com seu cinismo maravilhoso, olhou para Alexandre de baixo para cima e disse: quero que o senhor saia da frente do sol, porque eu estou me aquecendo. É só isso que eu preciso. Então, essa era a situação de felicidade cínica. Vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas cínicos vem do grego kínicos, kínimos, que significa, mais ou menos hoje, numa tradução vulgar, viver como um cão sem dono. Viver livre, viver absolutamente liberto de qualquer limitação, de qualquer empecilho, de qualquer situação que iniba você de falar, dizer, pensar e fazer o que quiser. Tá certo? Também tem uma passagem interessante de Diógenes, e eu gosto de relembrar essa passagem, porque ele era contemporâneo de Platão, e ele aperreava muito Platão na academia. Uma certa feita ele viu o Platão dizer que o homem é um ser bípede e sem penas. Ele olhou aquilo, correu no mercado, comprou um frango, tirou todas as penas do frango, voltou antes de acabar a aula de Platão com o frango segurando o pescoço do frango e disse para Platão: olha, isso aqui é um homem, para desmoralizar Platão na definição que ele tinha dado de ser humano, né? Então, essas características de Diógenes que o fazem grande por essa capacidade de contestação muito grande, muito grande. Bom, meus irmãos, feita essa corrida rápida de cronologia sobre esses filósofos, eu pergunto para vocês o seguinte: onde está a felicidade? Onde está a felicidade? Essa é uma pergunta difícil de se responder. Alguns poderão dizer que a felicidade está no bem viver, é ter família, é ter filhos, é ter netos, é ter sustento, é ter teto, né? Outros vão dizer que não precisa ter filhos para ser feliz, né? Que não precisa deixar a existência para ser feliz, que não precisa ser rico para ser feliz, que não precisa ter tudo, mas só o necessário. Essa pergunta que permeia e nos deixa assim, sem saber como responder, ela também nos leva a uma situação de verificar o que seria esse bem viver. Por quê? Porque esse bem viver, meus irmãos, ele não diz respeito a só uma ótica, mas a duas.
Há duas óticas. Primeiro, a relação com o outro para o bem viver. E segundo, a relação consigo mesmo. A relação consigo mesmo. Essas duas óticas, meus irmãos, elas vão dizer necessariamente com a inserção da felicidade num determinado lugar, numa determinada época, né? Num determinado lugar, numa determinada época. Hoje, se vocês observarem, como todos podemos observar, a felicidade num determinado lugar, ela não é absolutamente completa em razão de uma pandemia mundial, né? Se nós estivermos focados numa situação de saúde, né? A época em que a gente vive, ela é uma época que não dá a tranquilidade necessária a todos nós, de saber se nós vamos sair amanhã e vamos ser infectados pelo Covid-19, de saber se os nossos sintomas vão ser brandos, de saber se nossos sintomas vão ser mais fortes, se vamos precisar de um atendimento médico mais forte, numa UTI, ou se apenas vão ficar numa enfermaria. E isso retira o quê? Retira muito da nossa paz e prejudica a nossa situação de felicidade. Pois bem, meus irmãos, eu vou dar uma caminhada agora para ingressar no que seria para mim um elo comparativo de felicidade profana com felicidade maçônica, tá ok? E vou fazer isso dizendo para vocês que toda vez que eu leio os rituais da maçonaria e pratico 3 ritos com mais profundidade, que é o rito escocês antigo aceito, onde eu fui iniciado, que é o rito brasileiro, meu segundo rito que eu tive conhecimento, e o rito de York. Eu observo, principalmente nos cobridores dos graus, nos catecismos, nas informações, muito de filosofia kantiana, de Immanuel Kant. E vou dizer para vocês por quê, meus irmãos. Porque o Kant, assim como o maçom, ele diz que o homem só se liberta pelo conhecimento, saindo do obscurantismo e da irracionalidade. Não é verdade que nós, como maçons, somos livres investigadores da verdade e só a verdade estamos atrelados? É isso que nos ensina. Não é verdade que nós devemos o quê? E acima de tudo, fazer vencer a disputa da razão sobre a emoção, vencer nossas paixões que anuviam a nossa visão e não nos permitem ser melhor, não nos permitem ser mais justos e mais perfeitos, né? Então, para Kant, quando você cumpre o seu dever, você é digno de ser feliz. O que não é muito diferente para nós, maçons, meus irmãos, porque nós vivemos sempre entre razão e emoção, desejo e autocontrole. É isso que todos nós aprendemos desde as nossas iniciações, a passar por nossas elevações, exaltações, as chegadas aos graus filosóficos, né? E até ao final da escada no grau 33. Pois bem, nós somos do Grande Oriente do Estado de Mato Grosso, nós temos os rituais do rito escocês antigo aceito, do rito brasileiro e do rito de York. Na leitura que eu faço e fiz de todos esses 3 rituais, eu
quero dizer a vocês que somente o rito escocês antigo e aceito traz efetiva indicação de felicidade maçônica. No rito escocês antigo e aceito, no ritual de 2016, que é o que eu tenho em casa, nas páginas 16, 17, 18, 19 e 20, traz lá o preâmbulo da maçonaria. Lá diz que nós somos uma união de homens conscientes, virtuosos, desinteressados, generosos, devotados, livres e iguais, com deveres de fraternidade. E nós o quê? Olha aqui os estoicos, olha os estoicos aqui. Concorremos pelo exemplo para a emancipação progressiva e pacífica da humanidade. Nesse mesmo ritual, mais adiante, quando se narra sobre os princípios fundamentais, nós vamos encontrar 3 pilastras que nos indicam fazermos parte de uma instituição progressista e emancipatória. 3 pilastras, que são princípios fundamentais. Na verdade, eles narram 9 princípios fundamentais. Mas essas 3 pilastras, esses 3 princípios fundamentais é o que servem para dar fundamento a essa palestra que eu estou fazendo aqui muito rapidamente com os irmãos. O primeiro deles, meus irmãos, é que nós temos um princípio criador chamado grande arquiteto do universo ou supremo arquiteto do universo. Esse vai nos trazer de volta a questão da felicidade pelo crer. Pelo crer. Então nós somos felizes quando cremos no supremo arquiteto do universo. O segundo, meus irmãos, é a felicidade sob a ótica kantiana, quando ele diz que a gente tem que afastar o obscurantismo e que a gente tem que fazer a investigação plena da verdade, que é o princípio que nós temos de combater a ignorância, né? Combater a ignorância. E o terceiro princípio e pilar a que me referi, que vai agora encaixar com a finalização do tema, é que a maçonaria, lá no ritual do rito escocês antigo e aceito, e me desculpem falar apenas do rito escocês antigo e aceito, porque o tema se trata de felicidade, porque é o único ritual que traz essa palavra expressamente colocada. Tá? Expressamente colocado. Nós não temos no rito brasileiro, no ritual, nenhum preâmbulo, nenhuma manifestação com relação a essa palavra especificamente. A palestra é sobre felicidade maçônica. Lá, o terceiro, ele diz que a maçonaria, na verdade, é uma escola que nos impõe um programa. E o que teria nesse programa? 1. Obedecer às leis. 2. Viver com honra. 3. Praticar justiça. 4. Praticar amor ao próximo. E 5. Trabalhar incessantemente pela felicidade do gênero humano e conseguir sua emancipação progressiva e pacífica. Vejam que expressamente essa carta de princípios fundamentais lá do ritual traz a indicação de que o maçom, enquanto indivíduo e como ser justo e perfeito, deve buscar e deve lutar pela felicidade. O verdadeiro maçom, meus irmãos, ele pratica o bem e leva a sua solidariedade a quem? Aos infelizes, quaisquer que sejam. Por isso que já
finalizando o tema, porque eu já vejo que são 21 horas e 43 minutos e temos mais irmãos que vão fazer uso da palavra. Os nossos ensinamentos maçônicos, como um todo, nos induzem a quê? A nos dedicar à felicidade dos nossos semelhantes. E por que a gente faz isso? Por que a gente se dedica à felicidade dos nossos semelhantes? É para sermos bonitos, melhores? É porque a razão e a justiça impõem esse dever para nós? Não. Não. É porque nós trazemos íncito o sentimento de solidariedade. Por quê? Porque essa é uma qualidade inata, meus irmãos, de todos nós. Inata porque ela nos faz filhos de Deus e, acima de tudo, irmãos de todos os homens. Fiéis observadores do quê? Fiéis observadores da lei do amor universal. Egrégio Mestre, eu vou ficando por aqui com a temática. Poderia ir muito mais longe, mas o tempo não é permitido. Nós precisamos fazer, não a felicidade, mas a alegria dos irmãos de saber o momento de parar. Muito obrigado. Parabéns, irmão Antônio Lácio. Vocês me permitem, nós temos mais